uma religião leva tanta população periférica ao conservadorismo atualmente? A pergunta de milhões aí. Quem tiver a resposta vai salvar a gente desse fascismo BR. Brincadeira, Alan, vamos tentar aqui conversar. Traduzindo a pergunta de Alan, vou fazer agora do jeito mais certo. Como a religião cria tanto fascista atualmente? Então, gente, essa religião como posso dizer, que serve para dominar, né? Nós temos, o cristianismo brasileiro é uma religião preta, né? No sentido de que os estudos têm apontado que a maioria das comunidades de fé que nós temos no Brasil, a maioria das pessoas é negra. Mas isso não tem repercutido necessariamente em uma perspectiva progressista, em uma perspectiva revolucionária de religião e de política. Porque o discurso que está sendo implementado nas comunidades é um discurso que serve para silenciar, controlar e manipular. Recomendo um documentário chamado Santa Cruz, está no YouTube, ou estava, que mostra a fundação de uma igreja neopentecostal. Do começo, assim, não tinha nada, brincadeira. No começo do documentário, João Moreira Salles, o diretor, se não estiver enganado. No começo do documentário, né, que é uma comunidade depois da Rocinha. Então você tem a Rocinha depois da Rocinha. Quem não conseguiu o teto na Rocinha, tá na periferia da Rocinha, o documentário acontece. Nos primeiros cultos, as pessoas estão levando ali a cadeira na cabeça. Mas uma coisa que eu poderia dizer para provocar quem está nos acompanhando a religião tem formado tantos conservadores ou fascistas, como você chamou, porque nós não estamos lá. Então, parte do problema dos que se reivindicam de esquerda, e aí tanto reformistas como revolucionários, é negar a existência de pessoas religiosas nesse país. E aí essas pessoas que se dizem de esquerda, quer sejam revolucionários, quer sejam reformistas, não sacam nada sobre Bíblia. Sobre as demandas que levaram aquela Dona Maria, aquele seu José, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, aquela criança, a estar o final de semana inteiro dentro da religião, dentro da igreja. Então o primeiro ponto é esse: nós não estamos lá e não disputamos o discurso, permitimos que os fascistas nadem de braçada. Segunda coisa, eu não coloco no mesmo patamar a pessoa de quebrada que está indo buscar uma assistência espiritual num culto de final de semana e o ideólogo dessa galera. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não coloco Nicolas Ferreira e a senhorinha do meu bairro na mesma prateleira. Então, eu preciso disputar a mente e o coração dessa senhorinha da minha comunidade de fé e fazer oposição radical a Nicolas Ferreira, né? Por exemplo. Mas pode pensar, Silas Malafaia ou outra figura nesse sentido. Você não falou de ninguém que presta. Então, eu preciso me colocar como inimigo dessa galera, porque são ideólogos das piores ideologias que nós temos circulando no nosso país, mas eu não posso ver a pessoa da minha comunidade que está desamparada, porque, gente, no geral, são pessoas que estão passando por uma série de BOs e perrengues todo dia, e a religião foi a porta que se abriu como espaço de igualdade muitas vezes. Então, eu falando com alguns amigos que convivem com pessoas conservadoras com esse perfil, né, estão lá são lideranças comunitárias de suas religiões e tal, e eles falando, gente, na igreja vai ser a primeira vez que aquele rapaz que é motoboy é respeitado. Aquela senhora que é diarista ou trabalha com serviços gerais vai ser respeitada. Ela fala numa missa, ela fala no culto, ela tem um microfone no espaço de fé que ela frequenta. Então, nós precisamos disputar esses espaços para que esse discurso não vá de braçada, porque a formação teológica dominante, hegemônica, é conservadora, historicamente. Então, para mim, é a história recente do nosso país, né? Porque houve um projeto, eu vou falar no caso católico, que eu costumo acompanhar de perto, houve um progressismo católico, principalmente até os anos 90, as comunidades eclesiais de base, mas uma série de lideranças religiosas
tentam até hoje silenciar o máximo possível esse discurso. Então, há uma perspectiva mais progressista, se quiserem chamar, mais emancipatória, se quiserem chamar assim, mas essa perspectiva religiosa mais emancipatória, independente do caso cristão, católico, protestante, é silenciada, né? Não há espaço para essas lideranças religiosas, não há heresia, ou um espaço como Histórias Periféricas, que está recebendo aqui a gente hoje, são exceções e não regra. A gente precisa, e aí, eu estou dizendo aqui, tentando resumir, você que está aí me ouvindo e tem interesse por transformar o mundo de alguma forma, você precisa fazer um círculo bíblico com a senhorinha que está indo para a igreja XYZ ouvir groselha racista, homofóbica e preconceituosa. Porque esses espaços comunitários, não precisa ser você, estou te provocando, mas precisa ser você especificamente. Esses espaços, eles mostram para as pessoas que há outras formas de ler a Bíblia. Então, volta e meia, quando alguém me conhece, alguém conhece uma heresia, fala, pô, é a primeira vez que alguém fala de teologia para mim com esse olhar. Então as pessoas não conhecem esse discurso. O que sobra é aquela porta aberta daquela igreja mais perto. E aí o pastor, que tem uma forma, ou o padre, em ambos os casos as formações são bem ruins, infelizmente, na maioria dos casos, repete o que está decorado e vida que segue. Infelizmente, se decorou, se estudou com referências péssimas, né, preconceituosas, e isso acaba chegando nas mentes e corações das pessoas. E é a única voz que essa galera tem. E nas redes sociais hoje, quem tem grana para bancar esse conteúdo religioso, também está repercutindo só essas groselhas preconceituosas, infelizmente. Aplausos.